teve a 5, galera, né? Pulou na contagem lá, pulou para 6. Aí para a pessoa não achar que parou na 4, aí falou assim, eu perdi a 5. Não, você não perdeu a 5, porque veio para 6 mesmo. Essa daqui é uma questãozinha que já envolve cálculo, um cálculo bem tranquilo de se fazer, e por isso não era para se errar. Olha, se você fica falando tudo, é para ganhar muito ponto, eu quero dizer, eu quero na segunda parte das correções, eu quero sair dizendo assim, ó, porque estão sendo erros bobos. A parte mais difícil é exatar. Quer que ele pegue? Daqui a pouco o Vitor pega e fala aí. Os veículos automotores, trens, aviões, embarcações marítimas constituem conjuntamente as chamadas fontes móveis de poluição urbanas. Os veículos se destacam como as fontes principais e podem ser divididos em leves que utilizam gasolina, considerando os principais componentes da gasolina, álcool, combustível e óleo diesel, sejam respectivamente, aí ele botou o 2,2,4-trimetilpentano, o etanol e o hexadecano. Escreva as 3 equações representativas das combustões totais dos poluentes. Aí vocês fizeram o quê? Representação das equações C8, H18, tudo bem, pessoal? Mais O2, representando a combustão, produziu CO2 mais H2O. Aí vocês fizeram de maneira bem tranquila isso daqui. 1 mol, 8 mols, 9 mols e aqui 25 mols sobre 2. Até aqui tranquilo? Aí vem o etanol. Como é que ficou? C2H6O mais O2 produziu CO2 mais H2O. Aqui teve situação de erro e teve situação de não acontecer erro, porque a pessoa prestou atenção. Era só prestar atenção. 3 aqui. Eu tenho 7. Aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho 7. Houveram alguns erros no balanceamento aqui, porque não enxergaram esse oxigênio de carro. Aí botaram 7,5. Só que isso daqui não vai influenciar na resposta. Na resposta que eu falo assim, no cálculo você vai fazer depois, mas a equação fica balanceada errado. Vamos nós? C16, hexadecano H34, CnH3n mais 2. Uma das coisas que eu queria com essa questão era ver se o aluno ele era capaz de montar o hidrocarboneto alcano de maneira rápida. Eu tive que abrir a cadeia toda. Você perdeu um tempo por um vacilozinho, porque é importante que você saiba a forma dos alcanos. Mais O2 produziu CO2 e produziu o que? Água também. Aqui eu tenho 16, aqui eu tenho 17, e aqui deu quanto? Quem fez aí? 32 com 17, 49, então ficou 49 meios. As equações estão escritas, pessoal. Eu já ganhei meus pontinhos ali das equações. Aí ele vai e faz uma pergunta muito clara para os erros que aconteceram nessa questão. Olha o que ele pede. Indique o combustível que possui a menor proporção de dióxido de carbono produzido por grama de combustível. Aí tem gente que fez por mol. Ele pede por grama, justificando sua resposta. Tem gente que fez assim, é esse daqui. Por quê? Não, porque o mol dele gera 2 mol. Eu não pedi por mol. Então vamos lá. 1 mol de C8H18, se alguém fez aí, me ajuda. Qual é a massa? Não, ninguém tinha feito não? Ou tinha? Fez. C8H18 vai dar 96 centímetros. Eu tinha dúvida solar, esse negócio que eu tinha feito e tal. Cadê lá? Vai lá, tá aqui. 96 mais 18 dá 114. Então, 1 mol, 114 gramas daquilo ali, gera 8 mols de CO2. O que dá por grama X. Se eu não me engano, um X vai ficar 8 dividido por 114. 0,07.
0,07 mols de CO2 por grama. Colocar todos esses cálculos, Hã? não tem que colocar todos esses cálculos? Justifique. Todos. Então, 5, vamos lá, o que seria todos. O cálculo só isso aqui. 114 gramas, que é 1 mol, 8 mol de CO2. Vou botar aqui só mols, que eu botei 8 de CO2. Mol de CO2. E fez. Aí agora eu venho para o outro e faço. 46 gramas está para 2 mols de CO2, assim como 1 grama está para X. X é igual a 0,04, se eu não me engano. Aproximadamente. 0,04. Aproximadamente, né? Todos dois. Todos dois. E aqui a massa vai dar 12 vezes 116, olha assim, 2 vezes 192 mais 34. 226 gramas. E fica aqui uma coisa. Cadê minha amiga Vitória? Que não queria fazer muito cálculo. Acho que eu falei que era... Não, é só isso aqui, é pra você pegar e observar. Ó. 226, 16, 113 e 8, 114 e 8. Ou seja, eles estão gerando por mol e você vê que, para não esquecer, os dois são hidroalcanos. Ou seja, os alcanos, independente do tamanho dele, a quantidade de CO2 que ele vai gerar por grama de alcano praticamente é a mesma, fixa. Eu tenho aqui 1 grama, X. X é igual a 0,07 mols de CO2 por grama. Então, isso daqui, quem vai fazer um vestibular em São Paulo, uma coisa assim, né? Então, fica atento agora. Se tem um hidrocarboneto, você vai aumentando a quantidade de CH2. Então, vai aumentando na proporção, acaba gerando a mesma quantidade de CO2 por massa. Se eu não achar o número de mols, eu posso já, faz X gramas para X gramas de CO2. Também pode. Eu estabeleci mol para ser mais fácil, mas ele pede a menor proporção de dióxido de carbono por grama. Então, o foco é que o de cá seja grama. Desde que você coloque a mesma quantidade de CO2 ali, você vai pegar e vai fazer. Porque aqui seria 8 vezes 44, aqui seria 2 vezes 44 e aqui 8 vezes 44, ou seja, 16 vezes 44. Manteria a mesma proporção, então não teria diferença. Até ali, ok? Acharam, gente? Beleza? Perceberam que dá para fazer a questão tranquilo, né? Não tinha... Aí ele pediu o quê? O menor. Qual é a menor proporção? O alto. Acabou a questão. Então, prestar atenção nas unidades que ele está querendo, prestar atenção em tudo que ele está fazendo, vir sempre perguntar uma coisa. Não era isso mesmo, porque no final só coloquei que a proporção era 0,04, eu não encontrei os cálculos. Aí faltou só isso. Aí eu peguei e tirei um pontinho celular, só o cara de pode aqui, mas não deu 75, não foi? Deu 75 que ela fez a primeira parte da questão e na outra ela não fez toda. Eu sabia que ela tinha, que ninguém vai achar 0,4 do nada. Mas sétima. Já vão lá, né? Que vocês têm aula agora. A gente vai ter um vídeo depois para assistir. Aí se tiver dúvida, eu te Aí mando você mensagem. fundar. Vou mandar um motivo pra ele. Um monte de ponto. A irradiação por raios gama é usada para esterilização de produtos, descontaminação ou redução da carga microbiana no segmento de alimentos e embalagem, fármacos, cosméticos e produtos veterinários. Ele voltou à questão 1, né? A questão 1 que falava exatamente da irradiação. Então eu posso fazer irradiação por raio gama. O que é um material irradiado? Você acabou de ver aí. A esterilização e a descontaminação por energia ionizante. Então se ele me perguntasse naquela primeira questão, como é que age no inseto o raio gama? Então ele age com uma radiação ionizante de alta energia. Através de raios gama, consiste na exposição dos produtos à ação a ondas eletromagnéticas curtas, ele está falando do comprimento, gerada a partir de fonte de cobalto 60 em um ambiente especialmente preparado para esse procedimento.
Como as ondas eletromagnéticas possuem grande poder de penetração, as gama, o organismo pode ser alcançado onde quer que estejam, tanto em embalagens lacradas, eu falei da lente de contato no instante, como em produtos acondicionados das mais variadas maneiras, o que garante um local a eficácia do processo. O processo pode ser considerado similar ao de micro-ondas, ou seja, o produto é tratado e pode ser consumido, utilizado. Micro-ondas atravessa, fez um negócio, um abraço, aqui também vai fazer a mesma coisa. Imediatamente após o tratamento. A diferença fica por conta do comprimento de onda, que no caso do micro-ondas tem energia suficiente para agitar as partículas e aquecer o produto, enquanto na radiação através do cobalto 60 tem energia para quebrar a cadeia de DNA dos micro-organismos. Por isso que fazia alteração lá na questão do mosquito. O cobalto 60 é obtido a partir do cobalto 59 por uma reação de captura de nêutrons. Ele é um emissor beta e esta emissão é acompanhada por forte emissão de radiação. A meia-vida desse isótopo é de 15 anos. Continua a enunciar. Aí vem agora as perguntas. Escreva. Ó, gente, é outro erro que a galera comete muito. É não prestar atenção aos plurais que estão rolando na escritura. Escreva as equações. As equações. Eu encontrei uma equação só, ou a pessoa que pegou e escreveu uma equação só com tudo isso. Ele quer as equações. Então, se tem duas, bota as duas lá. Então, primeiro, o cobalto 60, olharam lá a 27. Ele faz uma captura de nêutrons, primeira reação, e dessa captura de nêutron do cobalto 59, ele se transforma em cobalto 60. Então, primeira equação. Não morreu ninguém, nada, fez uma captura de nêutrons, a soma do número de massa igual a soma do número de massa depois, a soma do número atômico igual a soma do número atômico depois, aí ele vai e pede. Agora eu quero a outra equação. Qual? Ele é um emissor beta. Quem? O cobalto 60. Emite beta. (28) 60, o isóbaro dele do níquel. Tá lá a equação. Põe assim, gente, imaginem uns pontinhos de uma besteirinha dessa, velho. Você já garantiu os seus pontinhos de uma besteirinha dessa aqui. Escrever as equações, onde ele pega, traz tudo para você só colocar lá na forma de equação. Aí no final, assim, eu posso botar a gama aqui? Pode. Não mudaria nada em relação à equação. Ele fala que é uma emissão gama, pronto, você pegou ali e botou a gama. Quem mais que ele fala? Compare em relação às frequências, as radiações gama e micro-ondas. Ele dá um ponto para você se fixar lá em cima, que foi um comprimento. Então, a relação, né, de frequência das radiações gama e micro-ondas é as radiações gama possuem maior frequência que as micro-ondas, vez que possuem menor comprimento. Olha, gente, um espacinho lá, aí eu peguei e fiz, botei no dentro, fui mais comprimento. E essas grandezas são inversamente proporcionais. Poderia começar falando assim, ó, considerando que frequência e comprimento são grandezas inversamente proporcionais, vez que as gama apresentam menor comprimento, logo possuem maior frequência. Acabou. Objetivo, parará. Sempre que você escreve assim, por isso a ideia do rascunho que as minhas falam, ó, eu acabei de escrever, mas poxa, tem um jeito de fazer de uma maneira mais curta, mais objetiva, que não deixa de falar, né?
Então, né, não deixar de falar. Depois ele pega e diz, indique o intervalo de tempo necessário para que uma fonte de cobalto 60 tenha a sua atividade diminuída a 1/8 da inicial. Então, considerando que a atividade de um radioisótopo pode ser medida pela fórmula, eu poderia escrever isso, né? Ele pediu a atividade final é a atividade inicial sobre 2 elevado a n, onde n é o número de decaimentos que ele sofreu. 1/8 de A inicial é igual a A inicial sobre 2 elevado a n. 2 elevado a n é igual a 8. O professor poderia pegar e fazer isso. Claro que você poderia fazer de forma também. 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 3. N é igual a 3. Aconteceram 3 intervalos. Como cada intervalo de minha vida é de 5 anos, eu tenho um total de 5 anos vezes 3 intervalos. Aí só vai colocar bonitinho aqui na organização, tá? 15 anos. Então, após 15 anos vai acontecer. Pô, eu poderia utilizar, perceberam que eu só mudei aqui, no outro eu queria toxicidade final, toxicidade inicial, 2 elevado a n. Aí eu quero a atividade, aí eu quero a massa, aí eu quero... Já era. É uma PG de razão meio, tá? Daqui aí como é que estamos? 16 minutos? Então estamos de boa. Foi aí ok? Os meninos, tranquilo? Julinha, pegou meio de surpresa, não foi Julinha, mas tá tranquilo? Igor também tá tranquilo? Ótimo. Questão 8, gente. Igor, como é que tá? Não deu tempo de pegar as suas questões para fazer ainda, mas tá seguindo mais ou menos isso daí, tá vendo alguns detalhes que precisa chamar a atenção, tinha esquecido alguma coisa, não viu a unidade. Não é a primeira vez que eu vou para a segunda fase e todo mundo está acostumado com as respostas. Uma maneira de responder, mas sabe também que não é nada de... Faltou demonstrar alguns cálculos. Pronto. Então é isso daí. Por assim, mas vai ter as outras para pegar e fazer, aí fazer, manda, corrijo e a gente vai para a segunda fase agora já sabendo como é que vai lidar. E qualquer coisa, conversa com o Naco. Daqui é o post do Guilherme. É o Paulo Guedes. Olha aí comigo. Nos últimos 5 anos, pesquisadores brasileiros passaram a estudar o grau de adulteração dos produtos nacionais e estrangeiros a partir de uma análise da quantidade existente no seu conteúdo da forma estável mais pesada do átomo de carbono. O isótopo denominado carbono 13, muito mais raro do que o leve carbono 12. A relação entre o número de átomos desses dois tipos de carbono pode denunciar a adoção de alguns procedimentos ilegais e, no mínimo, não muito divulgados durante a fabricação de bebidas. De acordo com os ingredientes usados em sua formulação, cada tipo de produto deve apresentar uma assinatura isotópica padrão que reflete a proporção de átomos de escasso carbono 13 em relação aos abundantes carbono 12. Se numa amostra de bebida, esse índice denominado D13C, que é o delta carbono 13, se distancia da sua assinatura isotópica padrão, é sinal de que o produto foi alvo de alguma intervenção heterodoxa. De traquinagens etílicas, como o uso excessivo de açúcar de cana para incrementar o teor alcoólico de vinhos, ou farto emprego de milho para substituir o malte das cevadas nas cervejas. Diferencie os isótopos de carbono utilizado na determinação do delta carbono 13. Ora, diferenciar isótopo de um mesmo elemento é o número de nêutrons. Então, a diferença entre os isótopos do carbono é o número
de nêutrons. 6 para o carbono. 12 e 7 para o carbono. 13. Lembre que o número de massa é a consequência do número de nêutrons ser diferente. Perfeito? Porque eu posso ter coisas que têm o mesmo número de massa e eles não vão ser isótopos. Tá? Então o que é que traz a isotopia? É você ter átomos do mesmo elemento, mas que o número de nêutrons é diferente. Como o número de massa mede a soma dos prótons com o nêutron, ou seja, a quantidade das partículas nucleares, é óbvio que a quantidade de partículas nucleares vai ser diferente. Por quê? Porque os nêutrons é diferente. Justifique. Aqui ficou, eu anulei, gente, essa segunda alternativa, porque não ficou muito claro o que era pedido. Um aluno pegou e conseguiu visualizar. Eu queria, qual era a ideia? Era você pegar a tabela periódica, porque ele fala com base na tabela periódica, e lembrar que a tabela periódica possui uma massa atômica em que o valor dela é a abundância relativa. Então, quando a massa, na massa atômica é 12, então mostra que o carbono 12 ele é mais abundante. Pô, mas o texto diz isso, por isso que eu pedi, com base na tabela periódica, não no texto. Então, com base na tabela periódica, uma vez que a massa atômica do elemento, é como se você pegasse, se eu pedisse para o carbono, ou para o cloro, sabendo que o cloro tem 2 isótopos, o isótopo 37 e o cloro tem o isótopo 35. Poxa, por que a massa é 35,5? Porque o isótopo 35, ele é mais abundante do que o 37. Se os dois tiverem uma média ponderada, se os dois tivessem a mesma abundância, seria 36. Tá? Então o de cá é mais abundante. Aí eu dei um ponto para quem fez isso daqui, foi a questão mais fácil. Tá pronto. Aí veio a 9, que foi uma questão onde a galera também deixou de responder de modo completo. E eu acho que perdeu os pontinhos aí que poderiam ser pontinhos valorosos. Um recurso essencial na medicina nuclear para o diagnóstico de uma série de doenças já está disponível em São Paulo. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o INPEN, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEM, desenvolveu uma tecnologia própria e começou a produzir iodo 123 ultrapuro, um radiofármaco que pode ser usado em exames específicos, facilita a localização de tumores e alterações na tireoide, no coração e no cérebro. Na forma de um líquido incolor, essa substância tem meia-vida curta de 13 horas. Isso representa uma vantagem para os pacientes que é submetido a uma dose pequena desse tipo de produto, além de se beneficiar com a precisão e a rapidez do diagnóstico. Considerando essas informações, explique por que o radionuclídeo utilizado no procedimento de diagnóstico médio deve ter uma meia-vida curta. Ele pega e diz: o paciente submetido a um tipo de exame desse, ele vai receber um material que tem uma meia-vida curta, significa pouca contaminação. Porque depois de um tempo bem curto, ou seja, 13 horas, já tem uma metade, ou seja, uma dose suficiente para diagnóstico perderia após a análise metade da sua atividade em um curto intervalo de tempo. Evitando, assim, danos à estrutura uma fisiológica que poderia melhorar do paciente.
quanto maior a minha atividade, lembra que ele falou que poderia alterar DNA, poderia alterar coisa, então se eu tenho uma atividade menor, eu não vou ter que oferecer risco, porque uma vez que o exame já foi feito, para que eu vou querer mais aquele material emitindo radiação? Mas como a meia-vida é curta, eu já vou ter menos material. A meia-vida é curta, eu vou ter menos material ainda, então fica muito mais tranquilo. E ele termina. Uma vez explicado, indique um contratempo decorrente dessa característica. A gente até comentou ontem na aula da Consultec, né? Uma vez que esse material possui meia-vida curta, o armazenamento do material, o seu armazenamento, fica impossibilitado. Armazenamento, estocagem, né? Ou seja, o material tem que ser produzido para utilização. Olha, eu vou pegar e vou colocar esse material aqui, eu vou usar, vamos lá, Juninho, eu vou fazer um exame, você vai fazer um exame de um paciente seu e você precisa de 13 miligramas de iodo 123. Pô, produz aí 13 gramas. Pô, se você pegou outro 13 miligramas, se você voltar agora não tem mais 13 miligramas. Então eu teria que colocar uma dose e considerar o processo de estocagem desse material. Pô, o paciente atrasou, não tem mais como fazer exame. Eu não tenho mais a dose que eu preciso. Então um contratempo é o problema do armazenamento e estocagem. Eu não estou nem levantando aqui em consideração o transporte também. Porque ele fala, olha, não era produzido, começou a produzir. E se ele não produzisse, eu teria que trazer da onde? Ah, vamos pegar e vamos utilizar 13 miligramas aqui no exame. Vai vir da onde? Ah, dos Estados Unidos. Pô, então eu vou ter que produzir uma quantidade absurda para chegar aqui uma quantidade, para fazer um exame de uma quantidade. Mas imagina um contratempo disso aí. Ó, outra aí. Pegou bastante questão de radioatividade nessa primeira etapa. Então aí você já vai sair dessas questões de radioatividade e vai pegar umas questões já bem diferentes na segunda etapa de resolução. Teve aí umas de cálculo para você fazer também, os cálculos são bem tranquilos. A construção do reator multipropósito brasileiro tornará o Brasil. Tá. Tornará o Brasil autossuficiente na produção de radioisótopos, substâncias radioativas que podem ser usadas no diagnóstico e no tratamento de várias doenças, além de ter aplicações na indústria, na agricultura e no meio ambiente. Esses produtos mais importantes do novo reator de pesquisa brasileiro estará o radioisótopo do molibdênio 99, que é produzido a partir da fissão do urânio. Com o molibdênio 99 é construído um dispositivo denominado gerador de tecnécio. Cambada. O gerador de tecnécio é construído com molibdênio 99. A gente teve uns probleminhas aí que o pessoal veio falando da reação do urânio. E não tem nada a ver com urânio, eu faço a fissão do urânio, tenho o molibdênio 99 e com o molibdênio 99 eu construí o gerador de tecnécio. O tecnécio 99M, que é o tecnécio, que M quer dizer metaestável, é o radioisótopo que é a base dos fármacos utilizados em cerca de 80% dos procedimentos de medicina nuclear. Imagina a importância dele. No Brasil são realizados cerca de 2 milhões de procedimentos dessa área médica por ano. O país precisa importar todo o molibdênio 99. Agora imagine aí a ideia da meia-vida, tá vendo o que ele está falando? Tudo importado, que necessita de esperrota. Em 2013, foram importados em torno de 21 mil Curie, né, que é uma unidade de medida de atividade radioativa de molibdênio, ao custo de 10,1 milhões de dólares. Então assim, a depender da minha vida dele, eu vou ter que importar uma quantidade absurda e eu não vou usar essa quantidade absurda. Segundo ele, o RMB deverá produzir no mínimo 1.000 curie por semana de molibdênio, corresponde a cerca de 50 mil curie por ano. E assim eu continuo. Escreva a reação que ocorre dentro do gerador de tecnécio. No gerador de tecnécio ocorre o quê? A produção do tecnécio. A partir de quem? Do molibdênio. Então a equação é molibdênio 99, se alguém puder me ajudar aí vendo o número atômico do
molibdênio, 42. 42. Que vai gerar o quê? O tecnécio. Então, 99 M, a gente fala do M na estante, e o tecnécio é 43. Como é que essa massa vai dar, ou o número atômico vai dar 43 aqui? Tem que ter o somatório da massa. Fez isso, você deu o seu ponto da sua questão lá. Ou os pontos até agora da questão. Então não era para errar uma coisinha bem tranquila desse. Esse meta estável significa que esse núcleo ainda está com bastante energia. E aí ele vai ser um bom emissor gama. Ele vai emitir gama aí depois. Eu não pedi fazer isso. Já peguei e fiz. Escreva a equação, escrevi a equação. Qual tipo de radiação emitido pelo tecnécio meta-estável nos procedimentos de diagnóstico? É uma coisa bem específica aqui, isso, né? Então o aluno precisava conhecer. Então quando se estuda a ideia de radioatividade que fala em estruturas como essa, de meta-estabilidade, o aluno precisa conhecer, talvez que ele estudou aquilo ali, que é a utilização de radiação gama. Ele não está estável, ele está meta-estável. Então a radiação emitida pelo núcleo meta-estável é a gama. Tá? Então núcleos meta-estáveis emitem radiação gama. Foi? Dá que me diga uma coisa aí, quer que você dá o pausa.